ele faz história entrevistando as pessoas, coletando relatos. Então ele vai dar um aparato de vários depoimentos. O motivo dessa palestra, o estudo dele, e já há 15 anos ele estuda com isso, é a presença de afrodescendentes aqui em Brusque, né? O pessoal acha que isso é uma coisa muito recente, que Brusque só surgiu a partir da presença europeia. Não, ele vai demonstrar que isso não é bem assim, tá? Então é bem bacana para a gente derrubar alguns mitos aí. Ele vai fazer uma pequena introdução, depois a gente vai fazer o ranking. Boa noite. Desculpa aí os atrapalhos. Na verdade, a palestra era para ser pós-recreio. Esse foi o trato que a gente tinha feito, né? E aconteceu que foi tudo em cima do laço. Antes eu quero apresentar para vocês, aqui está o Celso Guilherme, né, que foi o proponente desse projeto, que é o projeto que a gente está fazendo. Esse projeto ele foi vencedor, né, no edital de cultura de Brusque. Foi um dos que venceram o edital pelo propósito dele. Aqui está o José Luiz, que é o nosso tradutor de Libras. Então aquelas pessoas que precisam da Libras contam com ele, né? E o Sérgio Deutscher, que é o nosso homem dos vídeos. Essa palestra ela vai ser totalmente gravada e depois o colégio vai ter uma cópia personalizada dela para que vocês possam pesquisar. Um dia o Fábio, o professor de História, qualquer um outro, vai pedir uma pesquisa sobre afrodescendentes em Brusque, vocês vão ter esse material na biblioteca de vocês, certo? A minha palestra ela é mais expositiva de fatos. O que vocês vão fazer com esses fatos não é da minha conta e eu também não vou induzir vocês a pensar isso ou aquilo. Isso foi discriminação. Isso não é uma questão que eu abordo. Tal fato que eu vou contar, isso foi um absurdo. E vocês é que vão, na cabeça de vocês, com o senso crítico de vocês, analisar isso. Eu, como historiador, não tenho competência para fazer isso e não quero fazer isso. Porque eu acho que vocês estão em idade também de raciocinar em cima das coisas. Então o historiador vem e conta os fatos. E há fatos muito interessantes porque eles aconteceram aqui, ao redor do Rio Silveira. Aqui no bairro Águas Claras, aqui na Ponta Russa e aqui na Nova Itália. Tem alguém aqui nessa sala da família Dal Castanhar? Primo, parente, alguma coisa? Tu és de que família dos Dal Castanhar? É a minha bisavó Dal Castanhar, na verdade. Isso. Pode ter uma história muito interessante que pode, entende? O que tu vai fazer com ela, eu não sei. Tem alguém aqui da família Fortunato, aqui da Nova Itália, da Ponta Russa? Ok. Vocês vão ouvir falar muito da família Fortunato. É a família mais antiga de negros que nós temos em Brusque. 1849. Portanto, quantos anos antes de fundar Brusque? Que se formou em 1860. E essa família já vivia aqui. Deu certo? Tá. Quando vocês voltarem, nós vamos iniciar a palestra. E eu quero que vocês voltem com a cabeça seguinte, de que vai ter um professor aqui na frente, eu fui professor, o Fábio sabe disso, né, por 20 anos praticamente, professor de História. Fiz filosofia também, tenho 32 livros publicados sobre a história da nossa cidade. E eu vou trazer para vocês informações que vocês vão usar para a vida de vocês. Mas o que eu tenho que saber dos Fortunato? Você tem que saber que já existiam essas pessoas e que Brusque não é só alemã, italiana, polonesa. Mas que tu tem que ter orgulho dessas origens que você tem, mas também ter orgulho de que hoje você convive com pessoas de outras etnias. A exemplo, por exemplo, a partir dos anos 2000, da imigração dos baianos para Brusque, que trouxeram consigo um linguajar próprio, vocês vão ver um pouco do baianês aqui, que trouxeram comida, que trouxeram uma série de valores culturais que estão no nosso meio hoje. E que, vez por outra, mesmo nós, os alemãozinhos aí, estamos falando hoje por aqui, né? Quando deveríamos estar falando ba. Entende? Porque ba e hoje é a mesma coisa. Só que o baiano fala hoje, mas nós falamos ba. Certo? Vamos comer? O nome da nossa palestra chama-se Cores da História, Contribuições dos Afrodescendentes para a História de Brusque.
visa principalmente que a gente tenha, ou que a gente perceba quanto dos afrodescendentes já contribuíram com a nossa sociedade, né? E quanto ainda tem para contribuir. Hoje, por exemplo, grande parte das nossas fábricas em Brusque funcionam porque lá no chão da fábrica, muitas vezes, está lá o afrodescendente que está começando a vida. Hoje nós temos afrodescendentes que são empresários, nós temos afrodescendentes que são comerciantes, temos afrodescendentes que são professores, muitos professores, profissionais liberais, médicos, dentistas. Em todas as áreas, a contribuição afro ela tem sido significante. Apesar de, até a década de 60, nós termos 0,3% da população de descendência afro, segundo o IBGE. Muito bem, primeira pergunta que a gente sempre faz: de onde é que nós viemos? Eu sou descendente de alemão suíço. Eu sei de onde é que eu vim. Eu sei de onde a minha família veio. E um descendente de afro não tem direito a saber de onde ele veio? Nós, como pesquisadores, historiadores, fomos atrás para saber de onde os nossos afrodescendentes de Brusque, aqueles que nasceram aqui até a década de 80, de onde eles vieram. E nós chegamos à conclusão, segundo também um estudo do professor José Bento, né, que ele é doutor em História, nós chegamos à conclusão de que os nossos afrodescendentes vieram na África, da Costa do Marfim, do Congo, de Angola e de Moçambique. Esses 4 países foram os que trouxeram mais afrodescendentes para cá. Por onde eles chegavam? Pelo porto de Porto Belo. Em sua maioria iam para Tijucas ou Itajaí, que eram os 2 centros escravocratas da época. Tanto que os Fortunato, que nós vamos falar já em seguida, vieram de Tijucas. Os Ginoca, que é outra grande família em Brusque, afrodescendente brusquense, também de Tijucas, porque lá era um grande centro escravocrata, e quando houve, em 88, a libertação, né, da escravatura, que eles se espalharam por toda a região. E aí vieram também parar em Brusque. Mas o primeiro registro que nós temos acontece quase 90 anos antes de Brusque ser quem ele era, de nascer. Que é um casal chamado Garcia e Maria, que vivia lá em Florianópolis. Ela tinha 17 anos e ele tinha 21. Os dois eram escravos de donos diferentes. E os donos não queriam o casamento dos dois. O que eles fizeram? Resolveram fugir. Fugiram lá de Desterro, que era o nome que era Florianópolis antigamente, e vieram parar aqui em Brusque, onde eles viveram por 10 anos aqui. Hoje esse lugar onde eles viveram, que eu já visitei, né, é onde tem aquela indústria de calcário lá em Botuverá, que Botuverá era Brusque. Porque no relato da recaptura deles, 10 anos depois, o sargento de milícias lá escreveu que eles estavam num local de muita pedra de cal, com grande riqueza de pedra de cal. E aí, pela longitude e latitude que ele deu, nós descobrimos que o local era aquele. E está exatamente onde tem hoje, a indústria lá dos Barney lá, do Nilo, daquela turma que é a indústria de calcário. O Garcia e a Maria foram o primeiro momento, então, em 1769. Eles fugiram de Florianópolis e foram recapturados aqui 10 anos depois. Mas nesse meio, aconteceu uma outra coisa. Em 1777, aconteceu a invasão de Florianópolis pela esquadra espanhola. Vocês vão ver na história, né? O professor Fábio está aí, de repente, se não sei se o segundo, terceiro ou primeiro ano estuda isso. A invasão espanhola em Florianópolis fez com que o regimento de Pernambuco, formado só por negros, eu tenho uma foto deles aqui depois para mostrar, grande parte dele desertasse e entrasse mato adentro e aproveitasse para cair fora, porque eles não estavam mais a fim de servir ao reino
porque eles eram praticamente escravos ainda. Alguns 10 desses soldados vieram parar aqui onde o Garcia e a Maria estavam. Tanto que lá em cima você vê lá que tem uma roupa que era uma farda de um desses soldados, que acabaram morrendo aqui. Certamente a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? O sargento Marcelino de Tal, eles falam assim o nome dele, acabaram morrendo, os indígenas mataram aqui, porque foi também a primeira vez que os indígenas viram um povo diferente do deles. Então esse é o primeiro relato. O segundo, antigamente, para você se locomover, ou tu ia a pezão, quando tinha um carreiro, ou não existia carro, não existia trem, não existia nada. A estrada era o rio. E para você ir de um lugar para outro, ou era via mar, ou era via rio. Quando os nossos imigrantes alemães e italianos, principalmente alemão e italiano, chegaram a Brusque, não existia estrada, não existia nenhum carreiro de Itajaí até Brusque, nada. O que eles tinham que fazer? Contratar o Uber de antigamente. Esse nome fui eu que dei, né? Obviamente que não se falava isso naquela época. Que era o quê? Era um canoeiro. Quem era o cara que tocava a canoa? Ele era ou um escravo de ganho, um escravo que um determinado cidadão comprou e botava ele trabalhar para ter lucro para o dono, ou um ex-escravo, um escravo liberto, que conseguia comprar a sua liberdade e ele conseguia fazer uma canoa e ele vivia fazendo esse trajeto, Itajaí, Brusque, Brusque, Itajaí. O nosso porto ficava onde é a Ponte Estaiada hoje. Ali, diariamente, desembarcavam centenas de pessoas que vinham nessas canoas e lanchões, que a gente chamava, que eram canoas para 40 pessoas. Então, os primeiros Uber de antigamente, esse aqui é um, né? A gente pegou, aqui está um afro que fazia essa travessia e que conhecia o lugar. Antigamente não se chamava afro ou africano, né? Existia um nome que eles diziam, chamavam para as pessoas que trabalhavam nessa área. Alguns chamavam eles de afro-portugueses. Outros diziam que eram, enfim, davam vários nomes, até de brasileiros. Porque os primeiros imigrantes não tinham nenhum contato com negros na Europa. Porque ainda era aquela coisa que praticamente se desconhecia. Havia um estranhamento que o negro não entrava na Europa. Então, quando eles chegavam aqui, que vinha uma pessoa de cor negra, era uma loucura. O que é esse cara? Né? Vocês vão ver que isso levou uma mulher a fazer um treco que tiveram que chamar o padre. E aí nós chegamos, então... Quantos escravos nós tivemos? Brusque teve escravo? Brusque, o centro da cidade, teve 9 escravos comprovados. Eu comprovei a existência de 5 e outros historiadores comprovaram mais 4. Entre esses escravos, daqui do centro da cidade, havia uma forma peculiar nossa, que eles viviam nas casas dos donos. Eram escravos ladinos, que a gente chama. O ladino era aquele escravo que trabalhava na casa, era a passadeira, a arrumadeira, era a doméstica, era quem fazia comida, era quem cuidava das crianças, etc, etc. Então ela era considerada uma escrava ladina. Havia os escravos de roça. Esses eram mais para Limeira, Limoeiro e o lado de Gaspar, depois do Barracão. Vocês vão ver falar várias vezes de Barracão aqui. Esses escravos do Barracão, havia um cara que tinha 100 escravos, que foi o fundador de Itajaí, o Agostinho Alves Ramos, o nome dele. Ele chegou a ter até 100 escravos. Esse é um exemplo de senzala, ele não é uma foto real de uma senzala, é um exemplo, porque essa senzala aqui, ela era de Camboriú, da Pedreira em Camboriú. Uma senzala muito semelhante a essa existiu aqui num lugar chamado Arraial dos Cunhas. Quem vai de Brusque para Itajaí, chega lá embaixo no posto Raimonde,
Se vocês olharem, tem uma estradinha que segue à direita ali. 200 metros adiante existia uma senzala semelhante a essa. Eu estive lá e vi ainda aquelas argolas que eles botavam a corrente para prender a perna do escravo com medo dele fugir. Então à noite eles prendiam todos dentro da senzala, amarravam os pés para que o escravo não fugisse. Podemos dizer que era em Brusque? Sim, naquela época Brusque era Itajaí. Brusque não era independente ainda como município, nós éramos uma colônia, mas nós pertencíamos a ele. Aqui, a 6 quilômetros da onde nós estamos aqui, existia um cara chamado Antônio, que tinha também 30 escravos. E ele se autodenominava o rei dos escravos de Brusque, porque ali era Brusque, né? Tinham 30 escravos que eram de lavoura, então não eram ladinos, né? Além disso, principalmente os casais de origem portuguesa tinham uma cultura de manter pelo menos um escravo em casa. Por isso a pouca existência de escravos no centro de Brusque, porque aqui nos enclaves alemães, italianos, poloneses, a cultura da escravidão ela não era uma coisa que eles gostassem, eles não era corriqueiro. Já o português não, ele era uma obrigação o cara ascender socialmente e ter um escravo, pelo menos um. E eu vou contar duas histórias de 2 escravos que nós tivemos aqui. Pode ir adiante. E aqui nós começamos então com o primeiro personagem real que eu pesquisei e que morava aqui a 1 quilômetro daqui, Ponta Russa. Nova Itália dá o quê? 1 quilômetro e pouquinho aqui para dentro, aqui, né? Se tu pegar a sinaleira que sai daqui e entra ali, dá 1 quilômetro e pouco. Este cidadão, chamado Francelino Fortunato, ele chegou a Brusque em 1849, com o pai e a mãe dele, bem pequenininho. Foram trabalhar para um cara chamado Pedro Werner, que morava na frente de onde hoje é o Clube Bandeirante, lá no centro da cidade. Ali era a casa do Pedro Werner e ele morava naquela região. Quando o barão Maximilian von Schneeburg, que é o fundador de Brusque, chegou, ele passou a ser garoto de recado do barão. O que era o garoto de recado do barão? Hoje nós temos WhatsApp, temos e-mail, temos rede social, escambau, para a gente se comunicar. Na época não existia isso. O que existia? Tu tinha que sair, cara, e ir falar com as pessoas. O Francelino teve que se adaptar a essa nova realidade e ele passou a aprender a língua dos alemães e aprender a falar as línguas dos imigrantes, para ele poder levar o recado do barão. Então o barão dizia assim, olha, Francelino, vai lá na Águas Claras e diz para fulano de tal, colono tal, que ele tem que vir aqui na sede pegar os mantimentos que chegaram com a canoa. O Francelino saía a pé de lá e vinha aqui. Chegava aqui, ele encontrava um italiano. Não tinha como ele falar português, porque o italiano não ia entender ele. Então ele tinha que aprender o básico do italiano. Ao longo do tempo, nos 7 anos que ele foi garoto de recado do barão, ele aprendeu 4 idiomas. Falava o português, falava o alemão, falava o italiano, e ele diz, numa das memórias dele, que ele arranhava no polonês. Até engraçado que ele dizia, eu até bebo como um polaco. Os polacos gostavam de uma vodkazinha que se acabava. O que acontecia? O Lino ficou famoso no meio dos imigrantes, porque, afinal de contas, como é que um cara preto fala a minha língua? Era um estranhamento maluco, como que um preto fala a minha língua? E ele teve que se adaptar a isso. E esse cara deu origem a uma família extraordinária. Vamos adiante. Conhecem esse cara aí? O nome desse cara chama-se Maximilian von Schneeburg. É o cara que fundou Brusque. Foi o primeiro diretor da colônia, o equivalente, digamos, a prefeito hoje, né? E que deu a Brusque esse jeito de cidade que nós temos hoje. A nossa cidade não era para se chamar Brusque, nunca foi. Até porque um cara chamado Brusque nunca botou o pé aqui. Ele era um político e na época, sabe como é que é, né? Política é como antigamente. Botaram o nome dele para puxar o saco dele. O nome de Brusque deveria ser Cidade de Schneeburg, porque esse cara realmente fez alguma coisa pela cidade. Mas a história
a história foi embora, deu, né? O Francelino vivia com o barão, levava, trazia recados, e o barão confiava a ele os segredos da colônia. Que segredos? Quando é que estava chegando dinheiro, porque tinha que vir dinheiro do governo para cá. Quando vinha alguma autoridade. Então o Lino era um cara que ele conhecia todos os meandros do município. Ele cresceu vendo isso. O barão chegou, ele tinha 11 anos, o barão foi embora, ele tinha 16 anos. Então ele se tornou um jovem bastante eloquente para a época. Imagina, vocês, a maioria deve ter 15, 16, 17 aí, falando 4 idiomas e conhecendo como é que funciona o município, né? Tem uma história que adiante eu vou contar num dos meus livros, que é o dia que aconteceu o primeiro roubo em Brusque, que o Francelino é que resolveu o problema do roubo na cidade, porque ele conhecia quem eram os mão ligeira da cidade, né? Porque ele vivia nesse mundo. Vamos outra? E aí aconteceu uma história que ela é muito engraçada, pelo menos para mim que conto história, ela é engraçada. Veio uma lemoa, né? Subiu o rio acima tal, e ela veio toda emperequetada, um chapéuzão, tudo cheio de pluma e não sei o que, um vestidão desse tamanho, aquela europeia típica, porque ela imaginava que ela ia ser uma fazendeira aqui, né? Disseram para ela lá na Alemanha que vindo para cá ela ia ganhar muita terra, então imagina, mas vou chegar lá vestida a caráter. Bueno, chegou no portinho, o barão disse pro Lino, aliás, tem que contar uma coisa, o Lino era manco, ele era manco assim. Por quê? Porque quando ele era criança, caiu uma árvore na perna dele e não tinha recurso na época, ele ficou com a perna torta, ela sarou e ele ficou com a perna torta. Por isso que o apelido dele era Lino Manco. Era assim que eles chamavam ele. Eu prefiro chamar Francelino, ou Lino. O Lino, o barão chamou o Lino, só vai lá no porto e ajuda a trazer as malas dos imigrantes aqui para o barracão. É importante dizer para vocês que quando essa gente chegava aqui, os imigrantes chegavam, eles iam para uma quarentena. O que era quarentena? Botava todo mundo dentro de um grande galpão e eles tinham que ficar 40 dias ali para ver se eles não estavam trazendo alguma doença. Porque existia muita, por exemplo, peste negra, que matou um monte de gente em Brusque. Às vezes a pessoa vinha contaminada do navio, escorbuto, e tantas outras doenças assim que contaminava todo mundo, matava todo mundo. Teve navio que não sobrou ninguém, né? Então eles ficavam numa quarentena lá. E o Lino saiu de onde hoje é o Clube de Caceteiro Araújo Brusque, que era esse grande galpão, a sede da colônia, e foi até o porto, ou seja, até a Ponte Estaiada. Chegou lá, tinha um pequeno lanchão, onde tinha então a tal da Lemoa, o marido dela e umas crianças, os filhos. O Lino, a Lemoa foi para sair, o Lino pegou e deu a mão para ela. Quando ele deu a mão, ela se assustou, tirou a mão e olhou para aquele ser e não entendeu nada. O Lino ficou, desculpa a expressão, puto. Porque ele gostava da cor dele. Ele não tinha problema com a cor dele. E ele não gostava que alguém inventasse com ele, alguém criasse problema com ele. E ele geralmente achava uma forma divertida de expressar isso. Quem assiste filme americano, os americanos também têm uma forma muito show de combater racismo. Lembra? Tá lá naquela guerra desgraçada, aquele monte de gente dando tiro para todo lado, e o cara disse assim, o negro que está no filme, disse, vai lá tu e dá um tiro. Disse, só porque eu sou negro, vai você. Observe isso nos filmes. O Lino tinha essa estratégia, não gostava que enchesse a paciência dele por causa da cor. Muito bem, mas na estrada, eles andando, o Lino falando com o marido dela em alemão, showzão, e o Lino fala em alemão com ele, bababá, bububu, pergunta isso, pergunta aquilo, a mulher ficou encasquetada. E falou com ele, disse, escuta, como é que tu fala a minha língua, cara? Quem é você? Ele disse, olha senhora, quando eu vim da Alemanha eu era branquinho que nem a senhora, agora o sol aqui é muito quente e ele, além de escurecer, encarrapinha o cabelo da gente. Tiveram que chamar o padre Gattoni para dizer para ela, olha, isso aí é um africano,
ele fala a nossa língua porque ele vive aqui, explicar para ela o que aconteceu. Isso é verdade. Está no livro do padre Valberto Dirceu, essa história completa. Tem outras peripécias do Lino. O Lino tinha uma teoria muito legal sobre quem era Caim e quem era Abel. Só que essa eu não vou dizer, deixa vocês lerem o livro. Muito bem, próximo. A família Fortunato, que é a família do Lino, nós chegamos então a um neto do Lino, do Francelino. E nós estamos em 1937, 38. Esse é o grupo que foi para a Segunda Guerra Mundial, os 47 brusquenses que foram lá. E ali está um cidadão chamado Arthur Fortunato, que morava, como eu disse, aqui a 1000 metros daqui. O Arthur foi para a guerra lá na Itália, lutou na guerra, e quando ele voltou, que terminou a guerra, ele voltou fora da casinha. Segundo a família, segundo o que a gente pesquisou, eu entrevistei as filhas dele que moravam em Itajaí. Ele não gostava de falar da guerra, e sempre que se falava da guerra ele chorava. Quer dizer, foi uma trauma, sei lá, alguma coisa que aconteceu lá que ele viveu lá. Esse cara, ele acabou sendo estivador em Itajaí, ele saiu de Brusque, foi embora para lá, e aconteceu que ele nunca, pelo fato de ele ser preto, nunca ele foi reconhecido como pracinha. Os outros pracinhas ganharam uma aposentadoria, e ele nunca ganhou. Eu quis saber por que ele não ganhou. Fui atrás das filhas dele e tudo mais, se ele tinha apresentado os documentos, tudo direitinho como os outros. Elas disseram que sim e tal, mas não tinha uma lembrança, porque o pai já tinha morrido há 20 e tantos anos. E até hoje, eu mandei um pedido para o governo federal para saber, enfim, por que ele não foi reconhecido. Qual o motivo? Porque ele foi o único dos 47 que não foi reconhecido. Seria algum tipo de racismo, não sei o quê? Pode ser invenção nossa. Mas eu acho muito difícil que todos os 46 foram reconhecidos e só ele que não. Né? Muito bem. E aí nós chegamos no outro cara. Também neto do Francelino, do Lino Manco. Chamado Pedro Fortunato. Para mim falar do Pedro, eu tenho que perguntar para vocês o seguinte. Quem aqui já foi benzido? E foi levado para ser benzido? Eu fui, tá? Também foi. Muitos de nós fomos benzidos de uma série de praga que cai por aí na gente, né? Mas tinha uma, gente, tinha uma extraordinária e que tem uma explicação científica boba, mas perfeita. Como a gente chama para uma criancinha recém-nascida? A gente não diz que é um anjinho? É um anjo. Por isso que o anjo, Deus o livre ele morrer sem ser batizado. Quando não tinha igreja perto, os pais batizavam em casa, mas tinha que batizar. Eu fui batizado em casa primeiro, não sei se é porque eu estava para morrer, alguma coisa assim, para depois na igreja fui batizado. Porque eu era, e toda criancinha pequenininha, é um anjo. Anjo não tem braço, anjo tem asa. Qual é o nome da asa de um anjo? Arca. As crianças de Brusque sofriam muito de arca caída. O que é arca caída? Vocês vão lembrar disso agora. Os pais, quando a gente nascia, pegavam a gente e enfaixavam o cara assim que nem uma múmia. Os coitadinhos não conseguiam nem respirar porque eles enfaixavam os bracinhos, que era para as crianças não se machucarem. Sei lá que raio era aquilo. Enfim, pegava as asas do coitado do anjinho e enfaixava o anjinho. O que acontecia? Ele faltava ar, faltava tudo, ele ficava ferrado. Aí entra o seu Pedro Fortunato. O seu Pedro foi o maior benzedor que Brusque já teve, e eu vi isso. Eu fui na casa dele aqui na Nova Itália, eu vi 80 pessoas na frente da casa dele, 5 horas da tarde, porque ele não benzia de dia, ele só benzia da boca da noite até as 9.
para serem benzidos. Eu entrevistei pai e mãe que a criança tinha arca caída, porque eu já sabia que não tinha nada a ver, que era a coitada da criança, estava lá enfaixada, que nem uma múmia. O que o seu Pedro fazia? A criança chegava lá, ele botava a criança em cima de uma mesa, tirava as faixas, abria os bracinhos, fazia 2, 3 benzeduras e ó, pode levar, tá curado. Porque ele liberava os braços, coitadinho. Daqui a pouco voltava de novo, porque os pais chegavam em casa de novo, daí ele ensinava, olha, você não pode enfaixar a criança. Os médicos hoje dizem isso nos hospitais, não enfaixa. Deixa ele solto, ele tem que respirar, o pulmão dele tem que respirar. Imagina, se pegar um de nós adulto, já dá um pau para a gente respirar, né? O seu Pedro não benzia só de arca caída, de mordida de cobra, tudo que tu imaginar, sapinho na boca, tudo que tu imaginar, mal olhado, o raio que parta, vai lá que o seu Pedro resolve. Mas tinha uma coisa que o seu Pedro tinha. Ele era um católico. Mas dentro do catolicismo, se você olhar, existe um sincretismo, principalmente ligado à etnia dele. Que é o quê? A crença em São Pedro e São Paulo, certo? Já vou dizer a data, né? E as crenças de origem africana, que é o quê? É você crer que alguma coisa pode acontecer através de uma benzedura, através de um conselho, através de alguma coisa. Acontece que a cultura brusquense amalgamou um ditado que até hoje ele vale, chamado, que dizia o seguinte: reza de preto é mais forte. Nós tínhamos diversas benzedeiras. Águas Claras aqui tinha um monte de benzedeiras, assim como tinha parteiras, assim como tinha outras benzedeiras, mas eles preferiam levar no seu Pedro, porque ele era preto. A reza de preto era mais forte, portanto curava mais rápido. O seu Pedro, durante o tempo, e eu conheci ele em vida, ele já estava bem velhinho, na crença dele em São Pedro e São Paulo, ele previu a própria morte dele. Dizem os filhos, obviamente, isso não é uma afirmação minha, né? Até porque eu sou meio incrédulo nesse troço. Os filhos diziam que todos os anos, no dia de São Pedro e São Paulo, que é 29 de junho, acabou de passar, o seu Pedro não benzia ninguém. Ele se recolhia, dia 28, ao cair da noite, ele se recolhia, e no dia 29 ele não levantava da cama, ele ficava fechado no quarto. Ele só saía da cama para um ritual, que era no amanhecer do dia. Todos os dias 28 ele chegava e botava uma bacia na rua, cheia de água, que o sereno batesse nela, e todo dia de manhã do dia 29 ele ia lá e fazia isso assim, olha, ele olhava, depois levantava, mandava tirar a bacia e tal. Se ele saísse feliz, estava tudo resolvido. Mas um belo dia ele olhou e se apavorou. Ficou triste, foi entristecendo e foi para a cama e não saiu mais, e começou a desenvolver uma série de problemas, febre e não sei o quê, e não queria contar para ninguém o que tinha acontecido. Até que o filho, o seu Érico, que foi quem me entrevistei, quem me contou essa história, fez ele contar o que tinha acontecido. O que foi? Ele foi e olhou na bacia e não viu o próprio rosto. Significado disso para ele, de que naquele ano ele iria morrer. E de fato, 6 meses depois o homem bate as botas. Morreu. Então a família tem para eles de que ele previu a própria morte dele. Porque todo ano que ele olhava e via o rosto, não acontecia nada, ele continuava vivendo. E naquele ano que ele não viu, ele morreu. Só não vamos fazer isso em casa, porque né, pode dar errado. E aí nós chegamos então a um outro momento. Isso aqui é uma foto, gente, do Regimento de Pernambuco. Ela é ilustrativa porque ela não é uma foto do regimento que teve em Brusque. Tá? Isso aqui já foi 1895, essa foto. Uma foto bem antiga. O que era o Regimento de Pernambuco? Um regimento formado só por pretos, só por negros, né? Recém-libertos ou já libertos. Então eles se tornavam uma força em relação à coroa. Em 1870, 10 anos depois do município ser formado,
o governo de Santa Catarina mandou uma parte de um regimento de Pernambuco para Brusque. Quando eles chegaram em Brusque, foi um estranhamento geral. Imagina Brusque, alemã, porque os italianos só chegariam em 72 aqui. Os polacos tinham chegado em 69, eles jogaram os coitados polacos lá para cima para os morros. Então aqui embaixo era só alemão. Os alemães olharam para aquela gente preta e pensaram, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Qual era o objetivo deles estarem aqui? Muitos ataques de índios. Os índios vinham, matavam as vacas, matavam os bichinhos, matavam as pessoas e tal. Eu conto isso, mas vocês também têm que levar em consideração, tá, que o índio também sofreu nesse troço. Ele foi dizimado praticamente. Nós não temos mais índio real aqui conosco. Então, há um outro sofrimento do lado que a gente tem que... né? Mas esses caras foram mandados pelo governo para vir, está lá no documento, espantar os indígenas. Mas eles não espantavam coisa nenhuma. O índio deu bobeira, o chumbo pegava. Né? O que aconteceu? Uma bela noite, não tinha índio em Brusque, e tinha um baile lá no Clube Cacetinho, onde a Lemoada reuniu toda para tomar um chopinho, ou muitos chopinhos, né? Na frente do Clube Cacetinho tinha uma casa de um alemão. Na frente da casa do alemão tinha um pé de laranja. E vocês vão ver como o ser humano é mesquinho a ponto de matar alguém por causa de uma laranja. Vê como a situação, às vezes, na nossa vida mesmo, por causa de uma coisinha desse tamanhinho, tu faz um problemão, cara. O mundo vai cair, está todo mundo contra ti, por causa de uma porcaria de um problema. Acontece que um desses negros do regimento de Pernambuco pulou a cerquinha, foi lá e roubou uma laranja do alemão. O alemão já saiu para fora espraguejando, o negro não entendia patavina do que ele estava falando, ele também não entendia coisa nenhuma que o soldado estava falando, e o pau pegou ali, foram para o soco, e estava vindo um outro alemão chamado Carlos Bartel, que vinha do Guarani para o centro. O alemão viu que o pau estava pegando, ele já foi e já nem deu bola, já chegou bochando o pobre não, o soldado. Quando ele deu o primeiro soco no soldado, ele pegou a baioneta e furou o cara. Atravessou o cara com a baioneta e matou o cara na hora. Todo mundo correu para ver o que tinha acontecido, o cara pegou e saiu fora, os outros soldados vieram e o pau pegou ali. Até hoje, eu peguei esse processo, ele é dessa grossura assim, está lá em Florianópolis, no Museu da Mitra de Diocesana. Até hoje, ninguém descobriu quem matou o alemão. Porque eles se autoprotegeram, o governo pegou e arrancou eles logo daqui, porque eles queriam linchar o regimento. Tirou eles logo daqui, levou para Itajaí, depois para Florianópolis, e até hoje não se sabe quem foi deles que matou o tal do alemão. Então, tem coisa boa? Tem, mas tem coisa também ruim que aconteceu nessa época. E aí nós chegamos na primeira, tiveram várias, tá? Eu vou citar só 2 exemplos aqui, porque senão nós vamos passar a noite inteira aqui. E eu acho que vocês não estão muito afim. A compra e a venda de um escravo em Brusque. Esse escravo era o escravo do Pedro Werner. Aliás, desculpa, desse fulano lá, o José Vicente de Souza, que morava no Limoeiro, que também tinha escravo lá. Esse José Vicente de Souza vendeu um escravo chamado Antônio Crioulo. Crioulo tem um significado especial em relação a escravos. Crioulo significa que é um escravo que já nasceu aqui, que ele não veio da África, ele já nasceu aqui, que ele fala português e que ele pode ser um escravo ladino, ou seja, um escravo que trabalha em casa. São coisas que nós podemos compreender disso, né? Esse José Vicente de Souza vendeu para o Antônio Pedro Werner, que era filho do Pedro Miúdo, ou seja, o Pedro Werner, que morava exatamente ali onde é a Praça Vicente Só, onde tem aquela estátua daqueles índios, com o alemão lá entregando uma sementinha, que é coisinha linda até aquilo lá, mas que hoje a gente sabe que não foi assim, né? Aquela sementinha, os caras já estavam com macete para... Bom, outra história. Esse Antônio Crioulo é um dos 4 escravos que o Pedro Werner teve. Ele teve também uma escrava e teve outros 2 escravos.
Aliás, minto, ele teve um escravo chamado Bento, teve um outro chamado Germana, que é uma mulher, outra chamada Inês, que teve diversos filhos, que são brusquenses, e ainda um escravo chamado Arlindo, que logo depois ele vendeu. Logo depois disso aqui. Então ele ficou com 4 escravos. E aqui, gente, aconteceu uma coisa, eu não quero que vocês pensem nisso, tá? Eu não quero. Presta atenção. Onde hoje está a Havan, sabe lá o complexo Havan? Não tem ali uma concessionária de carros um pouquinho para cá? Naquele lugar existia 2 fossos. O que é um fosso? Vocês têm ideia? Fosso é um poço fundo de 5 metros de profundidade. Existiam 2. O rio Itajaí-Mirim passava bem perto de onde eram esses poços. O escravo que desobedecia ao seu dono, os escravos do Pedro Werner, em vez dele botar no pelourinho, dar chibatada, fazer o que lá na Bahia se fazia muito, na época, lá no Nordeste se fazia muito, o Pedro Werner jogava o escravo lá dentro daquele fosso e o escravo ficava lá uma semana. E lá dentro do fosso, né, eles diziam que à noite viriam as feras dos infernos comer ele, que existia, enfim, infernizavam a vida do cara para ele sofrer muito lá, para ele aprender a não desobedecer mais. Acontece que esses escravos ficavam ali uma semana, eles jogavam comida lá dentro para ele e ele ficava lá no fosso. À noite, à noitinha, esses escravos gritavam, murmuravam, socorro, me ajuda. E no rio, que era a estrada, passavam os canoeiros. Lembra que nós falamos deles? E eles começavam a ouvir aquilo, esses gritos, do socorro, me ajuda, não sei o quê. Olhavam, só viam o mato. O que surgiu? A lenda de que aquele lugar era assombrado, de que ali havia uma alma penada. Porque eles não viam gente, mas tinha alguém gritando. Essa lenda perdurou até 1935. Quando o Dr. Germano Hoffmann era criança e jogava futebol num campinho que daí fizeram ali. E os pais diziam, ó, 5 horas da tarde, vem pra casa. Porque lá é assombrado, tem alma penada. E aí, nós lá do Museu Casa de Brusque fomos atrás para ver, escuta, mas alma penada em Brusque, não está muito doida essa história? Será que não tem alguma coisa mal contada? E aí fomos descobrir um documento lá em Itajaí, onde um desses canoeiros contava a história e de que foi descoberto dentro dele uma escrava e um escravo dentro daquele fosso. Portanto, não era alma penada, era um ser humano que estava lá gritando por socorro, né? E aí sim a gente conseguiu então matar a charada do que era. Um desses escravos certamente ou era o Arlindo, ou era a Inês, a Germana, ou o Bento, ou o Antônio Crioulo. Essa história, vocês vão ver ela, eu vou mandar para o professor Fábio o filme que nós estamos fazendo. Eu, o Sérgio, a nossa equipe aqui, estamos fazendo um filme sobre essa história. Eu sei que eu vou me incomodar com a família Werner, mas essa história merece ser contada. Entende? Bora? E aí, uma outra história de escrava. Essa também conhecida, talvez alguns de vocês sejam até parentes desse pessoal. Existia um cara em Brusque chamado Georg, que é Jorge em português, Georg Böttiger. Né? Os descendentes da família Böttiger não têm nenhuma culpa por isso, né? Sempre digo isso. É uma situação que aconteceu lá e ela tem que ser analisada lá, naquele momento histórico. Georg Böttiger e a sua esposa, o Georg era farmacêutico, o equivalente hoje é praticamente um médico. Era ele que curava, descurava, ele que fazia, acontecia. Ele era um cara da alta sociedade brusquense, e ele e a esposa resolveram comprar uma escrava. Foram a Florianópolis e queriam uma escrava ladina, uma escrava que trabalhasse em casa, que fosse boa em trabalhar em casa. E lá eles encontraram a Maria, que era uma menina de 18 a 20 anos, e compraram ela, disseram para Brusque, levaram para a casa deles, e essa menina passou a viver com eles. Criou os filhos deles. E o Georg teve um filho que foi genial. Muitos de vocês tomaram Sadol, tomaram bálsamo branco,
Tomaram uma série de remédios criados pelo filho do Georg. Você vê como é que é. O velho era meio esquisito, mas o filho foi genial. Hoje, os produtos que ele criou foram vendidos para o laboratório catarinense, né? Eles viviam, a casa deles era atrás do Shopping Gracker, ali onde tem hoje aquele camelódromo ali, mais ou menos ali, a Fundação Cultural. Era aquela região ali, eu não sei precisamente onde era. O Georg, além de farmacêutico, ele era vereador em Brusque. E ele era contra o cônsul. Era uma espécie de briga entre eles. E na Câmara eles iam pro soco, faziam um bicho lá dentro. E eu tenho até um relato de uma briga que ele fez com o cônsul Carlos Renault. Quando o cônsul nem era cônsul ainda, era só um Renaultzinho que estava em Brusque. O Georg sempre foi um cara muito esperto. Assim. Ele não... Sabe, era de levar vantagem em tudo. Aquele negócio que muitos de nós às vezes acham que isso é uma boa coisa, levar vantagem em tudo. E não é. Como um jeitinho, né, professor Fábio? Quantos de nós assim, vamos dar um jeitinho. Eu tenho que levar vantagem. Se eu não levar vantagem, por que eu vou fazer? Besteira. E ele era avarento também, esse cara. E avarento é um palavrão perto do que ele era. Um dia, ele soube, por notícias através de Itajaí, ele soube que a escravidão estava ali, ó, por um fio para terminar. E ele, cara, eu vou perder a minha escrava, bicho. Quanto eu paguei por essa escrava? Eu vou perder ela? Não, né? Chegou em casa, bateu um papo com a esposa e disse, olha, vai terminar a escravidão por esses tempos aí. Então, nós temos que achar uma maneira de manter a Maria conosco. Porque ela, enfim, ela que cuida de tudo aqui em casa. Né? Bolaram, ela e ele, uma história, chamaram a Maria e disse assim, Maria, tu é um espetáculo, Maria. Tu é maravilhosa, tu é um cão, tu é um bicho. Nós vamos dar liberdade para você. Deixa eu trocar esse microfone. Quer trocar? Tá? Nós vamos dar liberdade para você. Mas tem um detalhe. Tens que trabalhar mais 5 meses para nós. 5 anos. 3 anos, perdão. Trouxe essa porcaria, mas eu não estou lendo. 3 anos para nós. Isso era Natal de 1877. Só, Maria, cara, eu ia trabalhar o resto da vida, beleza, toca ali o pau, faz o contrato. Foram para o cartório, fizeram um contrato com ela, que é... Eu não botei ali o contrato? Não, mas eu tenho um contrato inteiro que fizeram com ela. Um contrato que naquele dia que ela assinasse, ela trabalharia mais 3 anos em troca da liberdade dela. Total da história. A Maria saiu de lá feliz, a partir de hoje eu sou livre, né? Só trabalhar mais 3 aninhos, eu posso ir cuidar da minha vida. Acontece que naquele era, presta atenção, Natal de 1877. 5 meses depois, a Lei Áurea era assinada. E aí, todo escravo podia já se sentir liberto, estava liberto, pelo menos pela lei. A gente sabe que não foi bem assim. E a Maria não sabia de nada da história, que tinham libertado, que não tinham libertado e tal, e continuou trabalhando, foi embora. Em junho, então passou maio, quando foi a libertação, em junho, o Boetticher recebeu visitas na casa dele de Florianópolis, inclusive o cara que tinha vendido o escravo para ele, a Maria. Ele estava na sala e a Maria lá no fogão, trabalhando. E ouvindo o que estava, né, rolando lá na sala, e lá o Boetticher se gabando. O cara perguntou, escuta, como é que tu mantém a tua escrava, cara? Eu não consegui manter os meus. Rapaz, fiz um contrato com ela, ela vai ser minha escrava há mais 3 anos. E a Maria ouviu. Puta da cara. Imaginem, tudo aquilo que ela pensava da família foi pro pau. Mas a Maria manteve o contrato, trabalhou os 3 anos com eles, no final dos 3 anos ela tocou um pezão nas nádegas dos caras e se mandou. Foi morar lá no barracão, onde ela fez a vida dela pro resto dos dias dela. Essa história está documentada, é uma história que aconteceu. Então, houve discriminação, houve passado, claro que houve, a gente sabe que houve, né? Mas nós temos hoje que trabalhar essas questões, porque nós temos um monte de Boetticher aqui, que, poxa, estás falando mal do meu avô, cara. Eu dei uma palestra que tinha uma moça
Que ela disse, ó, eu não sei, professor, o senhor está falando mal aí do meu avô, eu não sei se isso é bom. Eu disse, não, é um tempo, cara, você tem que pensar lá. Nós estamos num outro mundo agora, não seja igual ao teu avô, para começar. E aí nós chegamos, então, num outro momento. Principalmente a partir de 1888, os escravos que se libertavam não tinham para onde ir. Sabe aquela expressão, não tem onde cair morto? Você já ouviu falar, né? Essa expressão, ela foi muito usada nesse tempo, principalmente pelos escravos. Onde é que tu moras? Cara, eu não tenho onde cair morto. Aquele cidadão lá, ih, cara, aquele cara não tem onde cair morto. Significa, ele não tem lugar para ele. E muitos desses escravos não tinham para onde ir. E existia uma área que era sei lá, do governo federal, até hoje eu não defini bem isso ainda, não há uma definição. No barracão. Todo mundo sabe onde é o barracão? Barracão é a ida para Gaspar, onde tem aqueles shoppings ali, eu acho que Hall Shopping, né, Fábio? Eu acho que é Hall Shopping, o Catarina, aqueles ali. Isso. Ali é a divisa entre Brusque e Gaspar, mas ali era Brusque naquela época. Hoje ainda é aquele pedaço ali. Ali começaram a se juntar esses seres aqui, que eles chamavam de índios mansos. Que era o quê? Aquele índio que tinha medo de morrer, disse, não, cara, por favor, eu tô com vocês. Ele vinha para a cidade e aí eles jogavam ele lá para a periferia da cidade, porque não tinha como ele ficar aqui no centro. E todo mundo tinha medo dele, né? Para lá iam então os índios mansos e iam os negros, vários deles, se vocês olharem aqui. Era lá que acontecia então, onde os negros da região toda iam para lá. Você imagina, na década de 1880, 1890, existiam os bailes em Brusque, mas preto não entrava. Nem Deus o livre, um preto entrar no baile. O que eles pensaram? Vamos fazer o nosso baile então. E fizeram lá no barracão o baile de preto, onde branco não entrava. Lá era onde se juntavam, onde arrumavam um namorado, um casamento, etc. Todos da região vinham. Muitos dos nossos negros de Brusque, como a família dos Fortunato, arrumaram um casamento lá no barracão, que era onde se reunia então índios, mansos, bem entendido, e negros. Essa é uma região, gente, de onde saiu grandes caras para Brusque. E de onde também vinham as mulheres que lá se juntavam lá, e a Maria, que era aquela escrava, vinha trabalhar no centro de Brusque, na casa das pessoas, ser empregada doméstica, aquele negócio todo, vinha a pé de lá até no centro. Uma dessas pessoas chamava-se Negro Florentim. O Florentim era um cara extraordinário, ele tinha a habilidade de contar histórias. Quem é professor aí das criancinhas lá, de creche, o que acontece? As professoras de creche passam grande parte do tempo contando historinha. A historinha da carochinha, a historinha não sei do que, a historinha... criar na cabeça da criança a imaginação dela. O Florentim era especialista nisso, mas ele era especialista em contar histórias bíblicas. Então ele pegava lá a história do Davi e Golias, a história disso, a história daquilo, e as pessoas de Brusque, a Lemoada, os italianos, os poloneses, confiavam muito nele. Ele chegava na Praça Barão de Chilibro, sentava ali, e a piazada vinha ao redor e ficava ali a manhã inteira ele contando histórias para as crianças. Esse cara, inclusive, um registro dele foi feito pelo Aire Gevaert, que chegou a ver ele, muito velhinho, mas chegou a ver ele. E ele morava no barracão. Houve uma época, em 1920, e esse registro aí é de 1920, é lá do Hospital de Azambuja, que é a história do médico, né? Não vou me aprofundar nela, porque ela é uma história longa, mas só vou contar assim por cima, de um médico que nunca tinha visto um preto. Nunca. E por acaso, aquele dia, apareceu um preto lá com a perna quebrada. E ele atendeu o cara, enfim, perna é perna, preta, branca, amarela, é perna. Ele foi lá, arrumou a perna do cara, mandou o cara embora. Mas aquilo deixou ele tão fora da casinha, porque ele nunca tinha visto um preto. O próximo paciente que veio era um cara com malária.
E o cara estava morrendo de febre. O que ele botou? Ele olhou para o cara, né? E o cara tinha uma cor diferente. O que ele botou? Aqui tinha o nome da pessoa, a doença que estava, não sei o quê, e a cor. Ele olhou para o cara, como ele estava com a cabeça no negro, ele botou assim, roxo. Existe cor roxa? Não tem. Mas você vê como uma coisa puxa a outra, né? E na verdade o cara só tinha malária, uma pessoa até conhecida, foi um personagem histórico da cidade e tudo mais tal, que estava com malária, que era branco que nem eu, né? Não tinha nada a ver. Muito bem. Aliás, sobre isso tem uma história do Lino que ele dizia assim, ó: eu tenho uma só cor, mas vocês, seus branquelos, vocês mudam de cor conforme a estação. Quando é inverno, vocês ficam numa cor. Quando vocês correm, vocês ficam vermelho. Outra hora vocês são amarelo, outra hora não sei o que. Quando vocês estão com medo, vocês são... Então, a desculpa dele é, cara, a minha é uma só, não muda nunca. Inverno, verão, não sei o que. Eu sou a minha única cor. E aí vem outro cara, um personagem também muito conhecido, que viveu aqui também, muito próximo de vocês. E aqui nós chegamos à família Dal Castanheira, da nossa amiga ali. E espero que tu não brinque comigo. A família Dal Castanheira morava aqui na Santa Luzia. Aqui em cima na Santa Luzia. Ali eles são naturais, né? Boa parte deles estão morando ali ainda hoje, né? O velho Dal Castanheira, tem que cuidar agora o que eu vou falar, né? Quando se tudo estivesse aqui eu ia falar uma coisa diferente. O velho Dal Castanheira gostava de beber umas canjibrinas e caía no mundo e sumia 3 meses. Sumia do mapa. Ficava a mulher em casa, sozinha. Era sobre das aulas. É de família. É de família, né? A história da família é importante, sabia? Sabe por quê? A genealogia é importante. Não, mas depois aconteceu uma coisa bem legal, que eu achei assim da parte da pessoa. Primeiro eu vou falar mal, depois eu vou falar a parte boa. O velho Dal Castanheira bebia os porretes dele e sumia. Sumia 3 meses. Ninguém sabia onde é que andava o cara, a coitada da mulher ficava em casa, ela tinha uns 25 anos, já com alguns filhos, ficava sozinha em casa e tinha que se virar. Por causa disso, o velho Dal Castanheira resolveu, tinha um ex-escravo que trabalhava para a família Hort, aqui do Cerro. Era um negão, 18 anão, dizem, era um negro muito bonito, eu não vi, também não sei, também não sou muito de achar. Tem preto na tua família. O que aconteceu? Ele contratou esse rapaz porque a especialidade dele era cuidar de crianças. Contratou esse rapaz e o rapaz veio trabalhar aqui na Santa Luzia para a família Dal Castanheira. Acontece que nesse meio tempo, vai encher o bandulho e pegou o mundo. A coitada da mulher estava meio... Não sei bem a palavra para isso. Enfim, tiveram um caso lá, ela e o rapaz. Falei nele. Ninguém resiste ao pretão. Ai, desculpa, mas é em casa. Olha, o velho voltou 3 meses depois. Velho não, porque ele era novo, tinha 30 anos. 3 meses depois ele voltou, a mulher estava grávida, a barriguinha começou a aparecer, ele ficou feliz, olha, vou ter um filho. Acontece que quando a criança nasceu, o cara olhou assim, o cara ficou muito tempo no fundo, o cara apareceu pretinho. Esse cara que apareceu pretinho é esse cidadão aqui, quem contou a história, essa história, foi ele, seu Zé Casqueiro, que é pai do Nelsinho, que é pai de... Aí, imagine o tamanho do rolo que deu, né? E aconteceu uma coisa que até hoje a gente não sabe o que deu, os registros históricos não tem. O seu Zé Casqueiro morreu sem saber qual era o fim dessa história, né? E quando eu entrevistei ele já estava bem velhinho, ele e a esposa dele, a dona Sílvia. O pai dele, esse negro, sumiu. Alguns diziam que ele foi embora, porque ficou com medo de ser morto. Outros diziam que ele foi morto e foi jogado no Morro dos Polacos, que é ali em cima da Santa Luzia também, né?
Enfim, o pai dele desapareceu da face da terra. O que o velho da Alcaçanhar fez? Ó, gente, isso aí, a partir de hoje, nós vamos dizer para todo mundo que ele é adotado. Né? Não posso dizer que é meu filho, nasceu desse jeito. Muito bem. O Zé conviveu com isso durante muito tempo, até o dia que o velho da Alcaçanhar estava para morrer, chamou ele e disse: Zé, quero te pedir perdão pelo que eu fiz. Enfim, ele fez toda uma situação lá, pediu perdão para ele, a esposa também e tal. Deixou herança para ele como para todos os outros filhos e assumiu publicamente que ele era, né, filho dos Dal Castanhar, mas que ele não era adotado, que ele era filho só da mulher, com esse cidadão que a gente não sabe nem o nome dele. Então essa é uma história que eu conto sempre, porque ela é parte de nós. O Nelsinho está aí, né, radialista, as outras filhas do seu Zé estão aí, a Dona Sílvia viveu até esses tempos atrás. Dona Sílvia, para você ter uma ideia, ela era a última descendente da etnia Xetá, que é uma tribo indígena do Paraná. Ela foi a última criança nascida lá na tribo. Hoje eu acho que essa etnia já está até extinta. E moravam aqui, no início da Santa Luzia, num terreno que o teu, sei lá, tetravô, doou para ele como herança. Então, no fim da vida, o cara salvou a alma. Não sei como é que deu lá no purgatório, qual foi o rolo que deu lá, mas que deu alguma coisa, tá bom? E aí nós chegamos num outro cara. Passa mais uma para mim. E esse tem a ver com aquela história dos indígenas. Lembra que eu disse que tem coisa boa e tem coisa ruim? Né? Tem coisa boa e coisa ruim. O Martim Bugreiro, observem quem eram os caras, o bando do Martim Bugreiro. 90% afros, descendentes de negros e indígenas. E essa gente promoveu talvez o maior extermínio de indígenas da nossa região. Foi graças a esses caras aí que hoje praticamente não existe no nosso meio ninguém das etnias, principalmente Xóclins, Lacanos, no nosso meio. O Martim Bugreiro era pago pelo governo para vir, não para espantar índio, como eles botavam nos contratos anteriores, para matar índio mesmo. E aí, o que acontecia? Eles iam para o mato, matavam, e para eles ganhar o salário deles, eles tinham que trazer a orelha do índio e entregar para o governo municipal. Teve uma vez que eles trouxeram 80 orelhas, ou seja, mataram 80 índios numa só incursão, que foi aqui em cima em Botuverá, já na divisa com Vidal Ramos. Então vocês verem que hoje a nossa cidade, a nossa sociedade não tem mais índios por causa desse tipo de gente. Então, teve gente boa no meio afro? Teve. Mas teve gente também que promoveu muita desgraça também no nosso meio. Mas, Celso, eles eram pagos para fazer esse trabalho? Ou Esse trabalho? Ou eles Todos, eram é. escravos e tinham que fazer Não, isso? eles eram pagos já eram libertos. Né? E agora nós vamos falar de uma outra família, também de descendentes africanos, tipicamente brusquenses. Lembra que eu falei lá no início de que nós tínhamos família que veio, né, de Tijucas? O seu Ginoca e a família dele vieram de Tijucas. Na época que eles chegaram em Brusque, eles vieram para trabalhar na família dos Maluche, lá no Libanha. O seu Ginoca veio pequenininho para Brusque, esse senhor aqui do lado. Veio pequenininho em 1910. Quando ele estava jovem, ele conheceu uma mocinha que trabalhava para os Ristoff, ali no centro, perto do tiro de guerra. E os dois, né, se apaixonaram e ele casou com a dona Petronilha, que era uma caetana. E formou uma das famílias que eu considero assim uma família, entre aspas, né, mais africanas que nós temos em Brusque. Que ela é assim, negra, ela não é mulata, ela não é nada, ela é negra. E eles têm orgulho disso. Nessa família, a família do seu Ginoca, nós temos aí, certamente muitos de vocês tiveram a professora Lucinha, que foi professora de matemática,
E eu acho que ela deu aula aqui, ela dá aula na rede municipal agora, se aposentou até pela rede municipal. Tivemos a Lucinha, teve mais 2 irmãs dela que também foram professoras, uma de educação física e outra de geografia, se não me engano. Enfim, essa família é de origem mandinga, ou seja, é uma família que veio do Senegal ou da Guiné-Bissau. A gente não sabe exatamente de onde eles saíram lá. O que acontece? Eles não tinham em Brusque gente para casar com eles. O que eles tinham que fazer? Sair para fora e tentar arrumar casamento em Itajaí, ou no Barracão, ou no Pocinho, lá em Gaspar, que era também outro lugar que tinha muitos negros. Vocês vão ver logo adiante que eles foram a Camboriú para trazer uma outra família negra para eles terem com quem casar. Bora. Um outro cara de origem afro que eu fiz questão de trazer para mostrar também para vocês que a gente sempre pensa no negro, aquela pessoa pobre, aquela pessoa que não tem habilidade para trabalhar em todas as áreas humanas. O seu Leopoldo, ele veio para Brusque como empresário para fundar a Fundição Hércules, junto com o avô do Juca Loos, junto com aquele pessoal, porque a especialidade dele era essa área metalúrgica. Ele morava ali na Santa Rita, ajudou a fundar a Fundição Hércules como sócio, né? Tinha lá 20% da sociedade. Depois ele saiu da sociedade quando ele se aposentou e criou uma empresa de reciclagem de papelão. E ele tinha, nos fins de semana, uma habilidade extraordinária. E quando vocês vão na casa do vô, da avó, ainda vocês vão encontrar que é aqueles quadros redondos na parede, que é o retratinho do vô e da avó, um do ladinho do outro, desenhado. O senhor Leopoldo passava no interior, na casa das famílias mais pobres, que não tinham dinheiro para chamar um fotógrafo, custava uma fortuna, pegava aquelas fotinhas pequenininhas, levava para casa e desenhava eles. E isso, em Brusque, está cheio. Eu visito os velhinhos aí, toda a casa praticamente tem lá um quadro desse, pintado pelo seu Leopoldo, que era um dos únicos em Brusque que fazia esse tipo de trabalho. Bora. Gente, está terminando aqui. Está quase, que hora é, Fábio? Falta 20 minutos, José. Ah, então eu vou rapidinho aqui. E aí chegou uma outra família, que é a família Cipriano. Eu quero dar uma informaçãozinha para vocês terem na vida sempre. Alemão é fácil, meu sobrenome, Deutscher. Professor de vocês, Zucco. Eu já sei que sou alemão, todo mundo sabe, esse cara é alemão. O Zucco é italiano. O Kreibsch, né, é polaco-alemão. O Walendowski é polaco. Né? Todos os povos têm sobrenomes muito típicos. O negro, no Brasil, quando ele vinha e ele era comprado, era botado nele o sobrenome do dono dele. Isso explica por que muitos negros têm sobrenome Souza, Silva e diversos outros sobrenomes que são portugueses. Aí reside uma coisa que vocês vão, ao longo do tempo, perceber. A maioria dos escravos que não gostavam dos seus donos, tiravam o sobrenome do dono, do seu, e botavam um nome religioso. Santos, de Jesus. Sabe, esses nomes que têm a ver com religião. Cipriani, de São Cipriano, que é Cipriano, não Cipriani. Cipriano é italiano, né, Fábio? Todos esses sobrenomes que têm religiosidade no meio são de escravos que não gostavam dos seus donos e por isso eles criaram. Isso foi uma convenção que a Igreja Católica teve, existe até um documento explicativo disso, de por que tantos escravos do Brasil mudaram de sobrenome naquela época. Por isso que o Rui Barbosa, num determinado momento, resolveu queimar todos os arquivos da escravidão, porque ele, enfim, achava que isso era uma vergonha, mas por outro lado também ele queimou o histórico de grandes famílias que nós tínhamos no Brasil, junto, né? Os Cipriano vieram para Brusque, sinceramente, eles mesmos contam isso, para eles terem com quem casar, que era o Ginoca.
Tanto é que a dona Lucinha, professora de matemática, casou com o Wilson, que é um cipriano. A outra irmã casou com outro cipriano, só que ele é Caetano, o sobrenome dele, mas é que é da mesma família. E por aí vai. Então os ciprianos vieram morar aqui no Guarani e fundaram, na divisa Brusque, Guabiruba, o Morro dos Pretos. Se vocês passarem ali, todo mundo pergunta, onde é o Morro dos Pretos? Todo mundo diz, ó, é lá. Porque ali formou a família Cipriano toda, os filhos iam casando e iam morando no mesmo lugar. E é uma área até razoavelmente grande, bem bonita. Lá tem uma das mais antigas negras de Brusque, que é uma Cipriane, que me fugiu o nome dela agora. Adelante. Essa figura aqui chama-se Negamia. Eu vivi a minha vida até os 25 anos, 25, talvez um pouquinho menos, que eu nunca tinha visto um negro na minha frente. Eu não via, porque nós morávamos num fundão de mato, não era, Sérgio? No Rio Frederico, que era lá embaixo dos Peralques, a gente não via, lá não tinha, só tinha gente branca. A Negamia, ela veio para Brusque numa época que não existiam negros aqui também. E ela foi criada pela família Ristoff como filha, né? Ela foi adotada, foi criada como filha, e ela agia como alemã. Eu entrevistei ela aqui no Lar dos Idosos do Lions, né? É Lions aquele lar que tem ali, né? Lions, o Rotter. Lions, né? Eu fui ali entrevistar ela, cheguei lá, vi ela falando em alemão com as outras velhinhas, e ela se considerava uma alemã, ela não se considerava africana. Ela não queria que eu falasse da cor dela, ela queria que eu falasse da cultura que ela tinha. Ela era uma doceira, era uma mulher que lia muito, né? Tudo em alemão. Morreu cantando em alemão. 6 da tarde ela começou a cantar os hinos em alemão, que era protestante. Às 7 da noite ela morreu cantando. Ninguém mais ouviu, foi lá ver, ela tinha morrido. Um negócio maluco. Essa é um dos casos de que os africanos falavam a língua alemã para se adaptar à sociedade. Não tinha outro meio, cara. Tinha que se adaptar. E aí chega a dona Lúcia. A dona Lúcia é a mãe do seu Ginoca. A dona Lúcia trabalhou na casa dos Ristoff e dos Chevert. E para ela trabalhar lá, ela tinha que falar alemão, porque senão não tinha como se comunicar com os caras, porque eles só falavam alemão. E a dona Lúcia tinha um monte de netinho. 10, 12 netinhos. E ela saía daqui do Maluche e ia lá na divisa Guabiruba visitar o Cipriano. Quando ela voltava com aquele monte de netinho junto com ela. E um dia, passando na frente da panificadora Ristoff ali, ela vinha vindo lá adiante e os alemães tinham se reunidos para tomar o Schnaps. Todo mundo sabe o que é um Schnaps? Schnaps em alemão significa tomar um trago, final da tarde, um happy hour, enfim, bater papo e jogar a conversa fora. Né? Estava a lemoada toda lá, falando em alemão, tomando Schnaps, felizão. E um daqueles alemães falou em alemão, disse assim, meu, tá vindo uma trovada muito preta para lá. Apontando para Dona Lúcia. Significando, claro, vocês sabem, né? A Dona Lúcia veio, de boa, foi lá no meio deles e disse assim, em alemão, a minha alma é mais branca do que a cor de vocês. Daquele dia em diante, todo mundo passou a respeitar a família Ginoca, porque olha, essa gente aí é das nossas. Por quê? Porque aí ela falava alemão, não sei o quê, mas eles se impuseram. Isso tem que acontecer com todos vocês, cara. O dia que discriminarem vocês por qualquer motivo, que seja pela cor, pela tua, pela hierarquia social, seja pelo que for, cara, se levanta e reage. Se tu deixar, tu acaba sendo culpado por isso também. Tu tem que levantar e dizer, olha, cara, não aceito que tu me trate dessa forma. Como em emprego, como em outras coisas que fazem com a gente. E aí chegou um outro cara chamado Seu Teófilo. Agora eu vou correr aqui porque eu quero passar umas coisas legais para vocês. Seu Teófilo veio para Brusque para fazer esse túnel aqui, ó. Que eu acho que todos conhecem, que é lá no Parque das Esculturas. Eu entrevistei ele, um cara show de bola. Já faleceu, mas era um cara maravilhoso. Vamos lá.
Prestem atenção. Em Brusque a gente gosta muito do nosso Bruscão aí, né? Olhem o time do Brusque, veja quantos afros tem lá. Olhem lá. Eu trouxe para vocês o time do Paysandu da década de 70, eu acho, que o Edson jogava. Não sei quem aí é brusquense que conhece melhor. Mas olha aqui, ó. Mais da metade, tudo afro. Certo? Esses caras aqui foram todos craques de bola que vieram de fora jogar futebol aqui e que foram grandes craques de bola. Adelante. Essa turma aqui sempre gostou de ser chamado de VIP. VIP é uma expressão, né, americana, tal, para dizer, enfim, né, que é um lugar para gente fina. E eles se chamavam de VIP. Vieram para Brusque na década de 80 para trabalhar na construção civil. Quando vocês passarem no centro da cidade e ver aqueles prédios antigos que tem ali, a maioria deles foi feita com mão de obra dos VIPs. Vim do interior do Paraná. E eles gostavam que fosse chamado assim. O bairro Poço Fundo até hoje é formado em grande parte pelos VIPs, descendentes desses primeiros que vieram para Brusque trabalhar na construção civil. E chegamos num outro povo que veio para Brusque também, chamados homens cor de pinhão, homens e mulheres, que tem uma cor semelhante ao pinhão, que é uma cor que não é negra, ele é um mulato, eu acho que a gente chama hoje, alguma coisa parecida, que é a mistura do negro e do índio. Vejam, o nariz mais afilado, um olhar diferente, por quê? Por causa da mistura étnica que houve lá no Planalto e Oeste Catarinense. Que são também as pessoas, ó, se vocês olharem, pessoal, nós estamos indo quase lá, tá? Eu sei que é cansativo o cara ficar aqui dando para vocês, não é fácil. Eu já sentei aí e eu já fui professor também, sei que é difícil. Aguenta um pouquinho comigo. Os homens cor de pinhão vieram para Brusque para uma coisa muito específica, serem os profissionais liberais, eletricistas, encanadores, médicos, dentistas, pessoas que trabalham muito nessa área, que são as pessoas que vieram de Lages, da Serra Catarinense e do Oeste Catarinense para Brusque. E agora três coisinhas bem rápidas que vocês vão se identificar bastante. Primeira delas, baianês. Quando eu comecei lá, eu disse o seguinte: existem expressões dos baianos no nosso meio, que até então, até o ano 2000, nós desconhecíamos. Esse oxe que o baiano fala, cara, é esquisito, tu não sabia o que significava oxe. Até porque não significa nada e ao mesmo tempo significa tudo. Se o cara está espantado, ele diz oxe. Não está espantado, que é uma coisa boa, diz oxe. Enfim, né, é um bar nosso, enfim. Mas o baiano, ele tem umas expressões de umas compreensões bem legais. Tipo assim, baiano não anda de ônibus, ele anda no buzu, que é a palavra que expressa ônibus. Mainha, painho, não preciso nem falar, que todo mundo já compreende, né? Mainha e painho, nós chamamos papai e mamãe, eles mainha e painho. Tem uma aqui, o baianinho foi na padaria, chegou lá, senhor, me dá 5 pão de sal. O quê? Não tem pão de sal. Não, aquele ali, eu estou vendo, está ali, ó. Ah, o senhor quer pão francês? Ah, sim, é esse aí. O baiano chama pão francês de pão de sal. Como aquela massinha que nós chamamos, ele chama pão de açúcar, né? Ou pão doce. Uma outra coisa, o cara quer ir beber alguma coisa, ele diz que ele vai comer água. Ele não chama lapiseira, ele chama grafite. Ele não anda na calçada, ele anda no passeio. São palavras que passaram a fazer parte do nosso dia a dia, como o tal do oxe. Agora aqui quando você estava ali fora, uma menina ali, mais branca do que eu, a outra estava falando não sei o que, ela disse, oxe, está no nosso meio, está no nosso flex, né? Próxima. Religiões de origem afro. Em Brusque nós temos 16 terreiros. Tá? Nem vou entrar nesse mérito, porque eu sei que muita gente é de origem, tem a sua religião, e não me importa
não quero aqui fazer propaganda desse tipo de coisa, eu quero dizer que existem e elas têm que ser respeitadas também, como eles respeitam a nossa religião, seja católica, seja lá o que for, né? Demonizar isso é besteira. Eles têm a religião deles e acabou. Em Brusque nós temos um único pai de santo que é negro. Todos os demais são brancos como a gente, né? Próximo. Comida. Esses 2 últimos slides eu quero que vocês percebam uma coisa interessante. Nós já temos no nosso meio muita coisa afro que nós usamos dia a dia, falamos dia a dia, comemos dia a dia, né? E que já fazem parte da nossa vida e nós nem percebemos. Por exemplo, todos nós gostamos de uma boa feijoada, né? Existe uma feijoada até europeia, que não tem muito a ver com essa feijoada que nós temos no Brasil, que usa restos de porco, né? Pé, orelha, essas coisas todas, né? E a feijoada é de origem afro-brasileira. Canja de galinha. Tu tá lá pesteado, todo esgualepado, com uma gripe infernal. A mãe vai lá e faz uma canjinha para você ficar bom, né? Pirão de farinha de mandioca. Quem já não comeu, né? A nossa mãe, ela dava pirão de farinha de mandioca para nós por uma coisa. Se nós se engasgasse quando estava comendo peixe, ela enfiava o pirão de farinha de mandioca e o espinho descia. Então, e a gente adorava, né? Gostava. Ó, outra comida gostosa. Canjica, rabada, pamonha. Quem é que não gosta de uma pamonha, cara? Coisa gostosa. Cocada, outra comida muito boa. Quindim, sabe aquele quindim bonitinho que tu compra nas padarias por aí? É de origem afro também, tá? E para terminar, eu vou passar só umas, porque eu acho que já está na hora, né, Fábio? Tá dando, né? Eu quero que vocês percebam quantas palavras nós falamos que são de origem afro, mas que estão no nosso vocabulário. E que não é tão esquisito assim, né? Alface. Todo mundo gosta de uma alface. Eu gosto, pelo menos. Origem afro. Almofada. Tu imaginou se essa cadeira aqui não tivesse uma almofadinha? Eu aqui falando todo esse tempo, nós saía daqui com a bunda assim, né? Certo? Babá. Quando a gente era criança, a mãe chamava um babá para ela e o pai poder sair um pouquinho, né? Bagunça. O professor chega na sala, tá aquele quase inferno lá. O que é isso? Bagunça. De origem afro. Pessoa sem dente. Banguela. Nós falamos isso todo dia. Sim. Certo? Já está terminando, irmão. Vamos botar isso aqui. Banguela. Aquela velha bruaca. Vai me dizer que vocês nunca falaram isso. Banzo. Todo mundo sabe o que é um banzo? Banzo é aquele cara que tu fala as coisas pra ele, ele tá assim, é um banzo. Bugiganga. Quantas vezes vocês viram falar a palavra bugiganga? Cachaça. Qual é o nome do filho mais novo? Caçula. É uma palavra africana. É? Cafuné. Quem é que não gosta de um cafunézinho? Né? Cafundó. Aquela mulher mora nos cafundó do Judas. Né? Cacunda. Isso aqui, vou, né, levar na cacunda. Quantas vezes, só pela cara de vocês, né? Vocês fizeram quando eram mais criancinha, obviamente, né? Bagunça em casa, a mãe pegou o chinelo e dizia assim, ó, ou tu para, ou eu vou te bater nas nádegas. Nunca, né? Agora ela dizia, ou tu para, eu vou te bater na bunda, seu animal. Não era isso? Bunda, uma palavra africana. É? Cachimbo. Carimbo, por exemplo. Carimbo. Chuchu.
Encafifado. Meu, cara, vocês me deixam encafifado, vocês falam tudo ao mesmo tempo, cara. Né? Tem que calar a boca. Fubá. Gogó. Isso daqui. Jabá. Meio-dia. Mãe, tá pronto, jabá? Larica. Você sabe, né? Vocês não cuidam, não. Atenção. Maluco. É uma palavra africana. Maracutaia. Meu, agora mesmo tá assim, esse país tá crescendo maracutaia. Machixe. Nenê. A expressão, nós falamos no português neném, né? O africano, nenê, que é a mesma coisa. Aquele guri, meu, é um molenga. Africano, molengão, aquela guria molenga. Pé de moleque, né? Oh, cala a boca aí, seu pitoco. Pitoco é uma palavra, né? Quilombo. Samba, sererepe, tanga, todo mundo sabe o que é tanga. Canjica, cachumba, cochilar, tirar um cochilo, africano. Dengo, vamos lá? Terminando. Farofa. Eu tô passando assim. A mãe e o pai disseram assim, ó, minha filha, agora, hoje, tu vai fazer comida para nós. Aí tu vai pra cozinha e tal, e vem, e vai, e mistura, e pinta o diabo na cozinha. Quando a família toda vai comer, o pai diz, meu filho, que gororoba. Gororoba, uma palavra africana. Marimbondo. Mochila, todo mundo tem uma. Palavra africana. Sapeca, tagarela. Tribufu. É uma palavra africana. Todo mundo sabe, né? Rato. O nome do rato em umbundo, língua africana. Camundongo, que nós falamos também. Capenga. Aquele cara, não dá para falar nada que dá um chilique no cara. Chilique, uma palavra africana. Empacar. Fofoca. Um monte de gente aí que gosta do negócio, né? Aquela guria só faz lambança. Lambança é uma palavra... A palavra mano, que é usado aí para um grupinho meio suspeito, mas mano, uma palavra africana. E tem um aqui... Eu nem vou dizer ela, né? Porque vocês não estão em idade para ouvir isso, mas... Tem uma palavra que é muito usada no nosso meio, que veio principalmente do Nordeste do Brasil para nós, que tem uma influência extremamente africana, né? E que define coisas para nós também, né? Mas como eu disse que não ia falar, não vou falar, então só vou falar que Kenga é uma palavra africana. Tá bom? Muito obrigado, boa noite e Deus.